Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Viva o Seu Melhor. Viva em Alto Astral. Com a teacher Sônia Nóbrega. Hello, people! Hello, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. A rádio que toca a sua vida. Estamos aqui na 95,7 FM. Eu sou a teacher Sônia Nóbrega, terapeuta energética, vibracional e espiritual. E hoje, o tema do programa hoje eu vou responder aí uma pergunta de uma aluna minha, né? Ela faz a pergunta de como conviver com pessoas negativas sem pegar carga energética, né? Que é bem interessante. Porque a gente, né, todo mundo fica, às vezes, um dia negativo e tal, mas aquela pessoa, a gente vai falar daquelas pessoas que persistem, né, que não querem mudar de jeito nenhum. Todo mundo, às vezes, tem dia que tá mais alegrinho, outro dia tá mais, né, tranquilinho, ok? Então, vamos lá. Então, para isso, a pessoa que me mandou essa pergunta, a gente vai falar sobre a imparcialidade da mente, que a pessoa não consegue ficar imparcial na sua mente, ela não consegue meditar, né? Então ela fica, porque ela diz que pega, essa minha aluna, ela diz que pega a carga, né, da pessoa que mora junto com ela, e fica difícil então de ela se concentrar, de ela conseguir meditar, de ela conseguir ter uma paz interior. Então ela está comentando isso, que é muito difícil, né? Por exemplo, conviver com a pessoa negativa e depois fazer uma meditação e mudar de faixa de vibracional, né? Então a gente vai falar, eu vou falar aí algumas coisas, né? Então a gente vai falar como você vai conviver com pessoas negativas sem pegar essa carga energética, né? Então a gente vai falar um pouco isso aí. Então eu vou falar sem julgamento, né? Você vai observar, estudar as pessoas negativas aí da sua vida, como ela é. Então, existem vários, eu vou dar alguns exemplos aqui, que é até meio engraçado, vou dar alguns exemplos das pessoas negativas, né? Que a gente vai fazer isso com uma observação para entender por que a pessoa está negativa, né? E o que você deve fazer para não entrar nessa energia, assim, nessa energia pesada. Então, a gente tem lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a negativa, uma pessoa que é negativa e invejosa, né? Então, como que ela está, né? Por que ela está invejosa? Então, o que significa isso? Significa que a negativa e invejosa, ela está fora do seu contexto. Ela não está realizando os seus anseios de alma. Então, ela se sente assim, primeiro ela sente admiração por você, que talvez consiga realizar alguma coisa, e depois, né, do que ela gostaria de fazer, e depois disso, com o tempo, isso vira uma inveja, né? Ela não consegue realizar, porque, na verdade, a pessoa negativa e invejosa, ela não está do seu próprio lado, do lado da sua alma, vivendo o seu contexto. E aí ela olha para fora, outras pessoas estão conseguindo, e aí começa, né? Começa primeiro numa admiração que vira uma inveja. Então, esse é um tipo. O segundo tipo que eu coloquei aqui é a negativa guerreira, aquela pessoa, né, que a vida é uma luta, dinheiro não dá em árvore, né? E se a negativa guerreira vê você conseguindo algo facilmente, ela vai dizer assim para você, isso não vai durar, né? Porque ela está condicionada a lutar, ela está condicionada a estar toda hora lutando, toda hora ali, né, com, né, a vida muito difícil, ela está nessa faixa de frequência vibracional negativa, então ela não consegue ver outra forma a vida, não é porque ela tá assim, porque ela não conhece outra maneira de fazer vibração, de pensar. Então, sempre que ela acaba uma batalha, ela logo começa uma outra batalha. Então, essa pessoa negativa, guerreira, ela está vivendo aí numa crença e num condicionamento, aprisionada aí na segunda e na terceira dimensão e não percebe. Aí eu vou falar agora da minha favorita, que é a negativa orgulhosa, né? Essa é uma das favoritas que eu vejo muito, né? Eu já fui assim também, depois me percebi. Então, a gente tem que se estudar também. A gente está falando dos outros, mas também para se olhar na gente, né? Então, essa pessoa sempre se sente melhor do que os outros, né? E aí, o que ela faz? Essa pessoa, a negativa orgulhosa, ela vai pegar um defeito seu, né? Aquele defeitinho que você tem, que ela conhece bem, porque você se apoia nela, né? E aí, ela vai fazer isso para te humilhar, te diminuir, né? Para ela se sentir maior. Porque, na verdade, quando a pessoa é muito orgulhosa e quer sempre se sentir melhor do que os outros, na verdade, o outro lado, o que é? Por dentro, ela não está legal com ela. Aí, se você conta um negócio legal que você fez, né, para ela, a negativa orgulhosa, ela tem que fazer o quê? Ela tem que comparar com a vida dela e se colocar maior e melhor do que você. Então, isso significa que essa pessoa que está negativa e orgulhosa, por dentro, né, se sente nada, né? Titica de galinha. Se sente, né, diminuída, mas ela tem que fazer isso, né? Ou ela faz isso, a negativa orgulhosa, ela faz isso com dinheiro, ou ela faz com uma posição. Então, a pessoa está nesse estado, tá bom? Então, sem julgamento, aí é só um jeito de se olhar, ok?
A próxima maneira de ver, uma outra negativa, é a competitiva. A pessoa que ela tá sempre, ela vive competindo, esperando um aplauso, um like. Ela vive por um aplauso, um like, né, nas mídias sociais. Então, essa negativa competitiva sonha sempre em subir no pódio, né, e chegar em primeiro lugar. Todo mundo abraçando ela, até esse é o sonho dela, o sonho da negativa competitiva, dando os parabéns, né? Então, ela vive ali 5 minutos de fama, de confete, mas depois acaba, né? Então, a pessoa está vivendo o quê? Numa ilusão. Aí, até esse tipo de pessoa que vive sempre competindo para se sentir melhor, ela vive ali uma vida de muita ilusão, ligada só com as coisas materiais, só com aquilo que ela vê, né? Só pela aparência, e não está totalmente desligada da sua própria alma. Um outro tipo aqui também, que a gente está falando, que é a negativa reclamona, né? Aquela pessoa que é negativa e que está sempre reclamando. Nunca está satisfeita com nada. Você faz o que ela quer, né? Para ver se ela fica feliz, ela está sempre colocando um defeito, né? Se você tenta, né, tenta ajudar ela a resolver o problema dela, mas não adianta. Ela está sempre indignada e revoltada com tudo e com todos, acha que o mundo está errado, não aceita a vida como ela é, não se aceita, então vive reclamando. Então não adianta, você pode dar tudo para essa pessoa, ela nunca vai estar satisfeita, ela vai arrumar um defeito naquilo que você fez. Então não adianta eu ajudar, não adianta. E a sexta pessoa que eu coloquei alguns tipos, tá, gente, que eu fui pensando aqui. O outro tipo seria a negativa controladora intrometida, quando a pessoa está nesse estado, né? Ela sabe avaliar bem a vida dos outros, resolver bem a vida dos outros, mas se sente muito frustrada dentro de si. Costuma ter, assim, essas pessoas que é muito controladora, costuma ter muita tontura e labirintite. Vê aí como é que você se sente, né? É verdade, porque a pessoa quer controlar o mundo, quer controlar as coisas como ela quer, e as coisas não dá para ser controlada, ela vive nessa ilusão. Então, isso é engraçado, porque sempre tem muita tontura, né, e labirintite. E aí, controla o mundo, julga, condena, né? E se a negativa controladora intermetida faz isso com todo mundo, ela faz dentro de si também. E aí sempre fala que não dá tempo para ela. Na verdade, a negativa controladora intrometida, ela está tão fora de si que ela não tem tempo para se ver e dar desculpa. Que ela tem que resolver a vida de um, a vida do outro. Então, ela não está, né? Ela não consegue se olhar, né? Ela não consegue ter um olhar para si, uma coisa gostosa, né? De se falar. Então, por que eu estou falando você que começou a me escutar agora? Então, vou falar. A gente está falando de como conviver com pessoas negativas sem pegar carga energética aí densa, né? Então, você viu, todos esses tipos de pessoas que eu descrevi, eles vivem numa ilusão mental, se você reparar. Ela não vive na alma dela. Porque quem vive com a sua própria alma, seguindo o que veio fazer, né, seguindo o seu amor próprio e tal, não vai estar nenhuma dessas posições. Então, eu estou aqui respondendo a pergunta da minha aluna aqui do curso da mesa radiônica, que não consegue meditar. Então, ela não consegue se concentrar, silenciar a mente, né? E porque, às vezes, a pessoa está muito ligada, tudo com fora, dá muita importância para fora, para as pessoas, né? Então, a pessoa negativa, ela não consegue neutralizar a energia negativa, né? Ela está toda desequilibrada. E você aí que não consegue, você quer arrumar a vida dela, você está ligado com ela, né? E aí não consegue mudar a sua energia. Então, o que a gente vai fazer? O que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer é soltar essa pessoa, né? Respeitar o processo dela, sem julgar, né? Não deixar que essa pessoa vire um empecilho, vire um obstáculo para você meditar, ou para você ter a sua vida, para você realizar o que você veio realizar de alma. Mas por que você pega a carga energética? Isso é uma coisa interessante. Por que você fica ligado com essa pessoa e você absorve? Porque você quer alguma coisa dessa pessoa. Se você não quer nada da pessoa, que você acha que está negativa, você não vai pegar nada dela. Mas, na verdade, você quer o quê? Você quer ser apoiado, você quer ser amado por essa pessoa que está num estado doentio. Por isso você absorve carga. Então, isso é uma maneira de você se desligar. Não tem como você ficar ali, né, na mesma frequência da pessoa. Então, eu vou perguntar, quem que está mais louco? É você que quer se apoiar numa pessoa que está no estado doentio, né? Você tem que observar, ela está no estado, ela não é doente, ela é um ser de luz, mas que nesse momento está num estado doentio. Então, quem é mais louco? É você ou a pessoa, né? Então, você tem que saber aí mudar essa frequência, observar como que funcionam as leis, né? As leis divinas, né? As leis do mundo, as leis naturais das coisas, as leis espirituais, vamos chamar assim. Então, essa pessoa negativa, ela está toda fora de si. E aí você quer
se apoiar nela. E aí você, né, quebra a cara, entendeu? Então, isso é uma maneira. Então, você tem que soltar, né? Primeiro, você não tem que tentar resolver o problema de ninguém. Essa pessoa que está nesse estado, ela se colocou, ela pode se tirar quando ela quiser, também é um problema dela. Então, não adianta você entrar no buraco da pessoa para, né, para tentar melhorar ou querer mudar a pessoa. Tem que respeitar o estado dela e aí, quando ela quiser, ela sai daí dessa frequência que ela se colocou. Então, normalmente, uma pessoa negativa, agora eu vou falar como quando eu tenho uma cliente, né, que está muito negativa. O que eu percebo é que a pessoa não queria estar assim, lógico, ninguém quer estar assim, né? Mas a pessoa está nessa forma porque, na verdade, a parte negativa dela está controlando ela, está maior do que a positiva, está maior do que a parte dela legal. Então, ela não consegue. Então, muitas vezes, com a mesa radiônica, a gente tem que pegar essa parte da pessoa que está doente, né? Aprender essa parte, tratar ela para depois resgatar. Então, quando a gente vai fazer o resgate das partes da alma, ou até o resgate dos corpos astrais, então, às vezes, essa parte da pessoa é tão negativa, tão indignada, que precisa, assim, desmagnetizar essa parte, né? Curar primeiro. Então, no astral, ela é curada para depois ser resgatada. E isso acontece muito, com muita frequência. Então, não é só que eu estou falando só das pessoas. Tem aquela pessoa que ela está negativa e ela não consegue sair dessa frequência, né? Então, isso é super interessante. E eu tenho trabalhado muito isso essa semana. Então, por isso que eu estou, né, comentando aqui, estou compartilhando com vocês como que é o trabalho aí com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Miguel Arcanjo. Então, gente, eu sou a teacher Sônia Nóbrega, sou terapeuta energética vibracional espiritual, faço atendimentos com a mesa radiônica, quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel. Também a gente oferece os cursos, né? O curso da mesa radiônica online, aqui no site da Rádio Vibe Mundial. Você acessa lá o site, né? Você vai ver na parte de cursos, né? E aí você pode adquirir o curso lá, tem vários comunicadores, você vai achar o meu curso lá, você, né, procura lá na parte de cursos. Então, no curso da mesa radiônica, você vai aprender a fazer verificar, né, quanto que, por exemplo, essa pessoa que te incomoda, você pode estudar essa pessoa, ver como ela está, por que você está se incomodando com ela também, por que você está se irritando. Aí você pode, na mesa radiônica, ver qual frequência que você está vibrando, qual o seu estado de consciência, né? Como que você está? Por que se a pessoa te irrita? Porque você é irritável, mas tem alguma coisa preso aí você e a pessoa. Então, é legal isso, né? Você vê você está na mesa, quando você aprende, tanto a ver se tem energias densas, né? Se a pessoa está com obsessor. Mas você pode também trabalhar muito a questão de resgate das partes da alma, que é muito essencial, e os corpos astrais aí que estavam nas sombras. E que todo mundo tem, né? Que todo mundo ficou aprisionado em alguma pessoa ou em alguma situação. Então, na mesa dá para fazer isso. Eu estou aqui na Rádio Vibe Mundial, aqui ao vivo, né? Você pode ligar, eu estou com a mesa radiônica. Você pode ligar, eu só vou atender o pessoal que ligar aqui na rádio, né? No 31710221. 3262-4490. E aí, se você quiser ligar para ver como é que está a sua frequência, né? Qual que você está vibrando, aí a gente também pode ver na mesa, né? O que está favorável para você. Uma perguntinha para o pessoa, dá para a gente responder. Tá, então, tem uma pessoa já aguardando? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Márcia que está falando. Oi, Márcia. Bem-vinda, Márcia. Welcome. E aí, Márcia, o que manda? Então, eu acho que eu estou nessa frequência. Eu procuro ser muito positiva. Certo. Eu acho que quando você é positiva, você só atrai coisas boas. Mas, de repente, por uma fase, não sei se eu vou falar besteira, hormonal... você fica mais, você tenta, mas você não consegue ficar isso, então, é exatamente isso que eu estava falando, que eu vejo quando eu vou tratar o cliente. Eu até tive essa semana muitas pessoas assim, elas tentam, até ela está vindo fazer a mesa comigo porque ela quer se melhorar, não é isso? A pessoa está querendo se melhorar. Só que tem uma parte dela que está tão densa assim, que a pessoa, que eu chego a ver assim, por exemplo, uma pedra na cabeça da pessoa, no mental, tão solidificado de outras vidas, né? Que a pessoa não consegue sair daquilo. Então, a gente na mesa faz, sim, a gente pega essa parte doente, que está doente, está um estado doentio,
que às vezes quer ficar maior do que sua própria alma, né? Do que o resto da sua própria alma, da sua luz. E a gente trata essa parte separado para depois resgatar. E isso realmente funciona. Inclusive, até às vezes a pessoa sente muitas dores no corpo, né? E aí ela pensa que é implante, porque ela vai no médico, não tem nada. E às vezes ela pensa que é uma placa, uma sonda, né? Uma coisa colocada no astral. E quando vai ver, é uma parte dela mesmo que está lutando contra ela, que seria a mente brigando com a alma aí, né? Então, isso realmente é vero, né? Que nem fala italiano. É vero, verídico. Então, faça a sua pergunta. Então, eu ando numa fase assim, tá? Eu não estou acreditando em mim, eu deixei de acreditar um pouco em mim, na minha força. Isso, você está negligenciando a sua alma, a sua verdade, né? Ah, tá certo. Porque você, isso aí é porque você, por exemplo, quando é assim, você tem, fala o seu nome completo, só para mim confirmar. É Márcia. Maria. Correa, sem o I. Correia, ok, tá, Isso. Márcia Maria Correia. Então, Márcia Maria Correia, então eu vejo aqui, você tem que trabalhar aí o resgate das partes da alma, isso que eu acabei de falar, e tem uma parte sua, né, que é muito teimosa, assim, de vidas passadas, sabe? Não é que é teimosa, é que ela ficou parada ali numa coisa ruim, ela não está conseguindo sair, então essa parte precisa ser tratada. E dá para fazer isso com a mesa, entendeu? E aí eu vejo assim, a gente acostuma com o mental, achando, a gente fica seguindo o mental. O mental ele é essencial para realizar as coisas, mas eu tenho que vir, o desejo de alma, eu tenho que ter um desejo na minha alma para depois eu estar materializando com a mente. Só que a sua mente, ela está vindo em primeiro lugar, e isso não está certo, entende? No processo de materializar a sua vida, da sua felicidade, porque tem que resgatar essas partes e curar, entendeu? Tanto corpos astrais, que estavam nas sombras, né? E que aí ele não tem aquela confiança de voltar, mesmo que você fique positiva, né? Mesmo que você se ilumine, você precisa de uma força a mais aí para resgatar isso, entendeu? Sim, sim. Então tem várias coisas aí. É lógico que a gente, quando faz a mesa, a gente tem 46 itens, né? A gente vai perguntar desde se tem algum problema espiritual, né? Se tem alguma magia, né? Tô vendo aqui que não tem. A gente vai perguntar também se tem algum bloqueio, maldição, sua saúde física, mental, energética, espiritual. Então, é feito assim uma investigação bem profunda de 46 itens, mais aquilo que você vai passar para mim, né? E aí a gente vai fazer esse trabalho na mesa, e aí depois que limpar todo o processo, a gente resgata, né? Cura e resgata, né? Porque com a geometria sagrada dá para fazer isso na mesa, entendeu? Uhum. E você sabe o que eu sinto? Que quanto mais, não sei, isso de mim, né? Quanto mais velha a gente vai ficando, não que eu seja velha, mas assim, quanto mais idade você vai tendo, parece que você vai ficando mais difícil, mais pesado. É porque aí a gente foi vivendo e foi deixando pedaços nossos por aí. Então é como se você foi dando muita importância para fora e você não olhou para você, para dentro, entendeu? Que é o que eu acabei de falar, com a pessoa negativa, ela tá toda para fora. Não que você seja negativa, eu tô só descrevendo uma maneira de ensinar aqui, de descrever, né? Mas eu digo assim, a gente fica aprisionado nas camadas da segunda e terceira dimensão, que são camadas, assim, de dualidade, que divide tudo. Então, precisa se libertar dessas camadas, entendeu? Isso dá para fazer numa consulta com a mesa radiônica. Tá bom, Márcia? E me fala uma coisa, dá uma dica, como que a gente pode fazer isso para melhorar um pouco em casa? Tem uma oração legal do Miguel Arcanjo, que eu sempre passo para as pessoas, tá no YouTube. No YouTube, né? O Doni gosta que eu fale YouTube. Aí você vai achar lá, é uma oração que chama 21 Dias, de Miguel Arcanjo, é uma limpeza bem profunda. E é bem legal. Tem muitas coisas no YouTube, né, livre assim, mas essa oração é bem especial, tá bom, Márcia? Você acessa lá e dá uma olhadinha, tá? Mas eu vou também ligar para você. Então tá jóia. Vou falar meu telefone no ar, então. Obrigado, um beijo. Obrigado por ter ligado. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Então tá, pessoal. Então o meu WhatsApp para marcar consulta é São Paulo 11 992 387731. 992 387731. Ok, tem mais uma pessoa? Então vamos lá, alô? Alô? Oi, quem é? É a Joana. Oi, Joana, bem-vinda. Qual que é a pergunta? Então, pela primeira vez que eu estou ouvindo o teu programa e estou gostando muito, viu? Ai, que legal, seja bem-vinda, é isso aí. E fiquei muito feliz de poder ligar e falar aí com vocês. Tá joia, Joana. Então faz sua pergunta por causa do tempo. Né? E não é nada de problema de saúde, né?
Já tenho feito muito exame, graças a Deus os médicos não acham nada. Certo. Mas isso está me incomodando muito. Porque eu pesava 65 quilos. E já vai fazer muito tempo que eu estou assim. E já estou desanimada. Mas você pesava 65, agora está como? Não entendi. Nossa, eu fiquei... Quem me via e quem me vê, eu sou outra pessoa agora. Agora eu estou com 100 e poucos quilos. Nossa, Foi uma gordura assim, uma coisa assim de uma semana para outra. E quem da sua família ficou assim? Olha, que eu me lembre, eu não me lembro de ninguém. Não, só para saber se tem um condicionamento, né? Fala o seu nome completo, então eu dou uma olhadinha aqui para ver o que é, se tem alguma coisa... Se você está contra você mesmo, está parecendo que você está contra... Tem uma parte sua, né? Joana Vasconcelos. Egídio. Egídio. Tá. Então, Joana, só um minutinho, Joana. Então, Joana, é o que a gente falou, né? Parece que quando a gente começa a falar de um assunto, todo mundo liga, fica meio parecido, mas na verdade você também está num conflito interno. E esse conflito interno, então, entre a mente e a alma, né? Fica aí uma briga. E aí precisa resgatar e precisa curar essa sua parte. Tem uma parte da gente que fica doente, aprisionada, né? Em padrões mentais, em emocional, né? Também tem muito a ver, assim... A gente engordar, também tem que analisar, estudar o seu caso para ver se não é, por exemplo, eu querer me esconder, então eu fico mais gordinha, né? Você já viu? Assim, a pessoa se esconde, né? Para se esconder, uma maneira, né? Isso não é todo mundo, tá? Eu estou falando de uma maneira que precisa estudar aí o seu caso para ver. Tá bom? Então, aí você precisa marcar uma consulta para a gente ir mais a fundo, mas tem aí questão da sua alma, né? De conflito mesmo interno, tá bom? Tá joia, então? Obrigado por ter ligado. Então, vamos lá, gente. Então, aí, no próximo curso, a gente vai ter o próximo curso, Mente Próspera, Mente Quântica, Coração Feliz, que vai falar exatamente disso, né? No curso, eu vou fazer várias meditações, né? E você vai, então, a primeira coisa que a gente vai aprender lá é se libertar dos aprisionamentos das dimensões do astral inferior, silenciar a mente, né? Fazer você perceber que você gasta muito tempo falando com a sua cabeça, né? E gasta muita energia. Resgatar as partes da sua alma, os seus corpos astrais, como eu estava falando aqui com as meninas aqui, né? Resgatar aquilo que é seu, aquilo que estava doente, tem como resgatar, né? Salvar essa parte sua, que é sua, vai ter que voltar uma hora para você, né? De uma forma ou de outra. E depois que fizer esse resgate, você vai fazer a conexão com a sua hierarquia espiritual, também, que é muito importante, o seu raio de nascimento. E aí se sintonizar com estados de consciências mais elevados para buscar aí, né, uma energia. Sabe o que eu vejo muito? Que a pessoa não sabe o que ela quer, ela não sabe o propósito de vida. Muita gente adulta que liga para mim para perguntar qual que é o propósito de vida dela. Então, nesse curso, nessa meditação, e eu vou usar a mesa radiônica também, né? Vai ser um curso online ao vivo. E nesse curso também a pessoa vai conseguir e se entender, após resgatar a sua alma, ver o que ela veio fazer, o que ela veio materializar, porque não adianta você materializar algo que é da cabeça, né? Então, você vai materializar algo que vem da alma. E aí, vibrar na frequência dos seus sonhos, né, dos seus anseios de alma, você conectado com a sua essência. Então, esse curso, né, Mente Próspera, Mente Quântica, Coração Feliz, será no próximo dia 15 de agosto. E aí, você entra em contato pelo WhatsApp e eu te passo maiores informações. Então, é 992-387731. Também fazemos aí, eu faço as lives, né? Tanto no Instagram como no YouTube, ok? Eu faço uma vez por semana no Instagram e uma vez por semana no YouTube. E aí, se você quiser participar, você entra em contato comigo, eu te mando o aviso de quando eu vou estar fazendo as lives, né? Eu tenho dia fixo, tal, que eu faço. E normalmente na live eu faço uma limpeza, eu respondo perguntas e a gente faz uma limpeza e faz algum processo, algum tratamento com a mesa radiônica também, que eu escolho aquilo que está na semana, o que está acontecendo mais na semana, escolho um assunto e faço isso lá. E o meu YouTube é Espaço Sony Teachers. E o Instagram, né? Você pode me seguir no Instagram, é Espaço Sony Teachers também, só que lá não tem cedilha, então fica Spaco_Sony Teachers. Você pode lá me adicionar ou entre em contato pelo WhatsApp para agendar a consulta aí com a mesa radiônica quântica,
que é 992387731. Então, boa semana para vocês e até quinta-feira que vem. Namastê. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Viva o Seu Melhor. Viva em Alto Astral, com a teacher Sônia Nóbrega. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea.